Olá! O vídeo de hoje é sobre Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Bom, Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante é um dos últimos livros dela publicados aqui no Brasil. Esse saiu pela Intrínseca, mas esse foi o primeiro livro que a Helena Ferrante publicou em 1992, né? Parece que na Itália ela lançou os romances menores dentro de uma coleção chamada Crônicas, alguma coisa que eu esqueci, e essas crônicas incluíam Um Amor Incômodo, O Dia de Abandono e A Filha Perdida, se eu não estou enganada. Então esse aqui é um dos últimos, porque aqui no Brasil também acabou de ser lançada recentemente o último volume da série napolitana, né? Então esse é um dos últimos da Ferrante que a gente tem por aqui. Esse livro vai falar de uma mulher chamada Délia, ou Delia, não sei como é italiano, deve ser Délia mesmo. E ela vai falar um pouco da morte da sua mãe, Amália. Né? Então o que acontece? A Délia descobre que a mãe dela morreu. A mãe dela morreu afogada. Não se sabe se ela se matou ou se foi um acidente. Ela estava na praia com umas roupas estranhas. E a Délia então vai fazer uma série de reflexões, mas também vai tomar uma série de atitudes depois dessa morte. O que a Délia vai fazer nesse livro é uma espécie de caminho duplo, né? Um caminho de mão dupla, vamos dizer assim, porque ao mesmo tempo em que ela vai para casa da mãe, onde ela vai descobrir uma série de coisas que ela não sabia que a mãe dela fazia, enfim, sobre a vida da mãe dela naquele momento, ela também vai fazer uma espécie de rememoração. Na verdade, ela vai se confrontar com uma série de lembranças que estavam, de algum modo, abafadas ou recalcadas, enfim, coisas que estavam ali na memória dela, mas com as quais ela não estava querendo se confrontar, ou que não estava querendo admitir. Então tem esse olhar para o passado e tem esse olhar para um presente recente que ela desconhecia. Então ela vai fazer uma série também de descobertas sobre essa mãe. Esse é um livro muito curto, ele tem acho que 70 e poucas páginas, 73. Então eu vou falar muito pouco do enredo dele para não dar spoiler. Mas basicamente o que acontece é que a Délia vai para casa dessa mãe. A Délia tem 45 anos, então essa mãe parece que estava na casa dos 60, mais ou menos. Essa mãe tinha trabalhado como costureira no passado, e ela então vai para casa da mãe para resolver algumas coisas depois da morte da mãe, né? E depois do enterro ela vai para lá. Só que a gente vai percebendo que a Délia tinha uma relação bem peculiar com essa mãe. E ela tem uma série de, vamos dizer assim, ressentimentos com essa mãe. A relação dela com essa mãe é muito intensa. E ela vai descrever um pouco. Na memória que ela tem da mãe, nos ressentimentos, estão envolvidas algumas pessoas. Está envolvido o seu pai, que era uma pessoa violenta. A Amália sofria violência doméstica. Está o irmão da Amália, o tio Filippo, que é uma pessoa que, no presente, no livro, já está mais velho, é um deficiente físico, ele tá ficando até um pouco senil. E tem um homem chamado Caserta, que é um apelido. Esse homem teria sido, ele na verdade, o pai da Délia achava que ele era amante da mãe dela, mas a relação que a Délia realmente tinha com esse Caserta é um mistério. Mas era assim, ele tinha sido sócio do marido da Délia, né, do marido da Amália, do pai da Délia. Mas em algum momento eles entram em conflito, tanto por motivos profissionais como por causa da Amália, né? E aí é interessante que eu não fale mais muita coisa do livro, porque é basicamente a Délia descobrindo essas coisas do presente da mãe que ela não estava sabendo, né? Do presente, na verdade, do passado recente da mãe. E ela se confrontando com memórias. O que pode ser dito sobre esse livro é que
me parece que ele é o que tem a abordagem psicanalítica mais forte, mais profunda, mais evidente em relação aos outros. A personagem Amália, ela parece uma pessoa que reúne a projeção de muitos personagens. A gente nunca sabe direito o que a Amália sentia, o que a Amália queria, o que a Amália tinha feito. O que a gente sabia era que as pessoas projetavam expectativas muito grandes nela. Tanto a Adélia, a narradora, né, quanto o ex-marido, o próprio Caserta. Então a gente percebe que ela acaba sendo muito marcada concretamente na vida pela expectativa que esses personagens têm em relação a ela e as atitudes que eles acabam tomando e por causa dessas expectativas. A relação da Adélia com a mãe era uma coisa muito... Era quase um desejo de simbiose. É uma coisa muito, assim, pré-consciente. Eu acho que esse livro, ele trabalha muito com essa coisa das coisas que as pessoas fazem, fazem sem plena consciência do porquê estão fazendo. Então, do quanto o subconsciente comanda as ações e as reações dessas pessoas, e que tem muito a ver com esse processo de projeção. E a Adélia tem uma relação com essa mãe que é muito intensa. Ela, por vezes, ela quer ser essa mãe, ela quer ser como essa mãe, ela quer se aniquilar para tomar o lugar da mãe. É uma coisa assim muito, realmente muito intensa. Por isso essa abordagem psicanalítica me parece mais profunda. Não que ela não esteja presente na obra da Helena Ferrante, mas eu não vi nada parecido com o que está nesse livro. Esse livro ele tem inclusive umas cenas um pouco perturbadoras, não tão perturbadoras, porque eu já li livros de abordagem psicanalítica muito mais perturbadoras do que esse, como, por exemplo, o Uma Duas, da Eliane Brum. Mas eu não, por exemplo, eu lembrei muito do livro da Eliane lendo esse aqui, porque vamos dizer que estamos ali mais ou menos no mesmo nível, né, dessa coisa de ações extremas que por vezes parecem absurdas, mas que tem alguma coisa a ver assim, com essa coisa de subconsciente, assim. E eu acho que a Helena Ferrante desenvolve muito bem. Apesar de ser o primeiro livro dela, eu acho um livro muito forte. Eu não acho um livro menor ou como eu vou dizer, menos desenvolvido que os outros, mas ele tem algumas diferenças. Em primeiro lugar, eu acho que a Ferrante, ela vai caminhando em direção a uma sutileza, né? A série napolitana são as últimas coisas que ela escreveu. Então, quando você pega esse aqui e compara com a série napolitana é muito mais sutil. A Helena Ferrante, ela tem essa capacidade na série napolitana de fazer um texto com camadas de forma muito sutil. Os livros da série napolitana, eles podem ser lidos muito com aquela vibe do novelão, da história, de uma história que corre muito, muito ágil e de uma leitura que não oferece muito desafio, mas na verdade, se lido com cuidado, o texto da Helena Ferrante tem camadas. Então, assim, ela diz mais coisa do que parece. Só que ela atingiu ali já na série um nível de sutileza e ela destituiu um pouco o texto de artifícios, né, do ponto de vista do estilo. Esse já não é um livro que prescinde dos artifícios, né? Tem algumas descrições aqui que mostram que o livro ele tem uma pretensão estilística. Então, por exemplo, tem um determinado momento em que ela quando faz descrições, ela cria umas imagens muito interessantes. Num determinado momento, quando ela vai descrever a máquina de costura da mãe, ela descreve assim: eu sentia ali em volta o cheiro da velha Singer, com aquele formato de animal elegante, meio cão, meio gato, o cheiro da correia de couro puída que transmitia o movimento do pedal do volante grande até o pequeno, a agulha que subia e descia pelo focinho do animal, o fio que corria pelas suas narinas e orelhas, o carretel que girava no perno fincado em seu dorso. É um momento em que ela diz assim: de fato produziram em uníssono um vozerio de insultos em dialeto, uma longa lista de palavras que terminavam em consoantes, como se a vogal tivesse
caído em um abismo e o resto da palavra ganisse surdamente de desgosto. É uma construção ambiciosa essa, né? E a gente... Você, quando lê os livros posteriores da Ferrante, vê que ela vai cada vez mais evitando esse tipo de coisa. Então, me parece que quando comparado com a série napolitana, esse talvez seja um livro menos econômico. E aí eu digo econômico do ponto de vista do artifício mesmo, né? Esse é um livro que ele tenta evidenciar mesmo as coisas, tanto o estilo quanto o dilema psicológico, eu acho, dos personagens, né? Então, nesse sentido, ele é menos sutil, mas ele não é pior por isso. Eu acho que ele é um livro muito bom. Acho até que a Ferrante faz isso de forma muito consistente. Ao contrário, por exemplo, do Dias de Abandono, eu lembro que o Dias de Abandono, ele tinha um final que não me agradou muito. Eu achei um final meio clichê para a história. Isso não é uma opinião unânime, eu vi muita gente que gostou do final, eu não gostei muito. Mas esse livro pra mim não tem qualquer problema. Assim, mesmo eu vi algumas pessoas falando sobre cenas que não tem função no livro, coisas que não vão ir pra lugar nenhum. E eu discordo um pouco. Assim, eu acho que é uma falsa impressão que as coisas que acontecem aqui são aleatórias, né? Eu não fiquei com essa impressão, não. E eu fiquei muito impressionada de como a Helena Ferrante faz esse livro, que apesar de curto é muito forte e que trabalha muito com essa ideia do desejo do indivíduo, do ressentimento e da projeção. Assim, eu acho que ela consegue retratar essas relações aqui de um modo muito impressionante, fazer essa personagem Amália, né, a mulher que morre, como uma mulher extremamente enigmática, né? E você vê os personagens em torno dela tentando atribuir significado pro que a Amália fez ou pro modo como ela agia, enfim. Acho muito interessante. Eu vou ler aqui alguns fragmentos que tem a ver com a relação da Délia com a Amália. Agora que estava morta, alguém havia raspado seus cabelos e deformado seu rosto para adaptá-lo ao meu corpo. Aquilo acontecia depois de eu ter desejado eliminar durante anos, por ódio, por medo, todas as minhas raízes vindas dela. Até as mais profundas, seus gestos, suas entonações, a maneira de pegar um copo ou de beber de uma xícara. O jeito de vestir uma saia como se fosse um vestido, a ordem dos objetos na cozinha, nas gavetas, o modo de lavar as partes mais íntimas, os gostos alimentares, as repulsas, os entusiasmos. E, enfim, o idioma, a cidade, os ritmos da respiração. Tudo refeito para que eu pudesse me tornar eu mesma e me desligar dela. Mas em seguida, na mesma página, ela vai dizer: que maquiagem ingênua e descuidada tinha sido essa tentativa de definir o eu como essa fuga forçada de um corpo de mulher, embora eu tivesse levado comigo menos do que nada. Eu não era nenhum eu. E estava confusa, não sabia se o que eu estava descobrindo e contando para mim mesma, agora que ela não existia mais e não podia retrucar, me causava mais horror ou prazer. Num outro momento ela diz assim: minha mãe, que havia anos existia apenas como uma obrigação incômoda, às vezes como um tormento, estava morta. Porém, enquanto eu esfregava vigorosamente o rosto, especialmente em torno dos olhos, percebi, com uma ternura inesperada, que na verdade a malha estava sob a minha pele, como um líquido quente que havia sido injetado em mim, sabe-se lá quando. Eu comentei no Instagram, quando eu terminei de ler o livro, que o tema favorito da Ferrante era a relação com a mãe, né? A Helena Ferrante, ela sempre ressalta essa questão de maternidade em todos os livros dela que eu li até hoje. Seja da personagem principal com a mãe, da personagem principal com a filha, em alguns romances, os dois, a personagem principal com a mãe e com a filha. E aqui ela pega, então, essa relação com a mãe de uma mulher que não tem filhos, né? Então aqui a Délia não tem filhos, né? Mas ela tem essa relação muito intensa, simbiótica com essa mãe, uma relação que é ao mesmo tempo de obsessão e de repulsa, e acho que ela desenvolve isso muito bem. Essa relação com a mãe vai ser desenvolvida ainda em outros níveis, no Dias de Abandono, né? A personagem principal fala muito da sua relação com a mãe, mas também do que ela percebe que está acontecendo com a filha. E na série napolitana isso vai acontecer também com inúmeros personagens, com a Lila, com a Lena, tanto na relação que essas personagens têm com a mãe, como na que tem com os filhos, especialmente a Lena, que vai ter filhas meninas também.
Então, assim, acho que a Helena Ferrante desenvolve reflexões muito interessantes sobre isso, né? Ela tenta ressaltar muito a maternidade não idealizada, mas eu acho que nesse livro ela vai fundo na questão psicanalítica, acho que ela faz isso muito bem. Então, é mais um livraço da Helena Ferrante, um livro excelente, que eu recomendo demais. Se você quer conhecer a Helena Ferrante e não tá com coragem de começar a série napolitana, que eu recomendo muito, eu recomendo sem reserva, sem ressalvas. Eu acho são 4 livros excelentes, mas se você não tá a fim de ler tantos livros tão grandes, esse pode ser uma boa pedida. É isso, beijos e até a próxima. Tchau.